Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Hoje, nossa lição de número 9, e o nosso tema é Paulo e sua dedicação aos vocacionados. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele se dedicava às pessoas, que realmente queriam aceitar a Cristo. Ele não se dedicava a coisas. Porque hoje, muitos se dedicam às pessoas porque essas pessoas os dão coisas. E na verdade o apóstolo Paulo se dedicava às pessoas porque ele amava as pessoas e através dessas pessoas outras pessoas poderiam ser alcançadas. E não que ele falando, alcançando pessoas e vocacionando pessoas, essas pessoas poderiam trazer coisas para ele. É diferente. Aqui no nosso texto áureo que está em Atos capítulo 20, versículo 28, diz assim: Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentares a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. O apóstolo Paulo tinha um cuidado, como é que eu posso dizer isso, irmãos? De colocar pessoas que realmente fosse preparada para poder apacentar o rebanho. Não colocar pessoa porque é amigo, porque é fulano de tal, e não levantar pessoas por camaradagem. E não levantar pessoas, meus irmãos, vocacionar pessoas porque conhece o irmão, conhece o primo, é o colega, ou porque... Não, meus irmãos, colocava pessoas preparadas, que realmente tivessem condições de dar assistência à igreja, que desse um ensinamento para a igreja certo e abençoador. Amém? Na nossa verdade prática, no reino de Deus, a liderança mais antiga zela pelas lideranças mais novas. Os jovens vocacionados precisam de cuidado e zelo. Tem que haver um cuidado, sim, com aqueles que estão chegando, com os jovens que estão, vamos dizer assim, tendo uma ascensão no ministério. Quando tem, porque hoje muitos estão restringindo os seus poderes a eles mesmos e não deixa ninguém, não dos jovens, pessoas, conseguir, vamos dizer assim, ser o estrela, mas conseguir um lugar no ministério. Infelizmente, isso tem acontecido e muito. Mas uma vez, na época do apóstolo Paulo, existia um campo aberto, que quem quisesse trabalhar, poderia trabalhar, e era dada oportunidade para todos. Aqui na nossa leitura bíblica em classe, que está em Atos capítulo 20, do versículo 17 ao 34, no versículo de número 22, e agora, eis que ligado eu pelo Espírito vou para Jerusalém, e não sabendo que há lá, o que lá me há de acontecer, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela dizendo que me esperam prisões e tribulações. O apóstolo Paulo, ele passava por dificuldades, vivia tribulações, mas provavelmente ele nunca escondeu isso de ninguém, porque todo mundo sabia das coisas que ele sofria, das coisas que ele vivia. E ele pregava um evangelho sincero, e não um evangelho maquiado. Pregava o evangelho, como que a gente pode dizer, um evangelho de dores, mas também de um evangelho que o Espírito Santo de Deus consolava e confortava. No versículo de número 31, portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de amoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem a veste. Vós mesmos sabeis que para o que me era necessário a mim, e os que estão comigo, estas mãos me serviram, as suas próprias mãos. O que é que eu aprendo aqui? Que o apóstolo Paulo não cobiçou nada de ninguém. E o que mais nós vemos hoje é a cobiça. Hoje o jovem quer ser pastor da igreja, quer ser o missionário, quer ser o pregador itinerante, não porque ele tem amor às almas, mas para ganhar dinheiro. Não estou dizendo que isso é uma coisa generalizada, porque ele está vendo o outro fazendo e o outro faz pela motivação do dinheiro, então ele também quer fazer pela motivação do dinheiro, porque foi assim que ele aprendeu. Se for algo fazer dentro da igreja que não há relevância, ele não quer fazer, que não traga lucro, ele não quer fazer.
Se for para mandar orar por alguém ou pregar numa igreja que não vai dar a oferta que ele espera, ele não vai, dificilmente vai. Ou quando vai, torce o nariz quando vai embora. O que eu aprendo, meus irmãos, é que o apóstolo Paulo ensinava o evangelho na maneira certa, que pregar e falar e vocacionar pessoas por amor a Cristo, para que pessoas possam alcançar outras pessoas. E não venham alcançar outras pessoas para que essas pessoas venham trazer coisas para aquele que os vocacionou. Então, meus irmãos, que a gente venha ter uma mentalidade em Cristo Jesus para que pessoas possam ser salvas. E não ver pessoas como lucro, como padrinhos, como financiadores de ministério. Não é isso. Nós temos que pregar o evangelho para que o reino de Deus ele venha se expandir, ele venha crescer, e que se Deus assim, de bom grado, pela sua misericórdia, querer nos dar algo um pouco a mais, uma condição financeira, que é o que todo mundo procura, que muitos procuram, amém. Mas se ele não der também, que a gente continue servindo a Deus com uma mentalidade abençoada, que a nossa mensagem venha a ser sempre para que outras pessoas que as pessoas venham a ser alcançadas e que essas pessoas alcancem outras pessoas na motivação de popular, vamos dizer assim, de povoar, vamos dizer assim, melhor dizendo, o reino dos céus. Amém? Na nossa introdução, nessa lição, vamos estudar sobre o grande legado do apóstolo Paulo para os obreiros da atualidade. Sua maneira de ensinar os novos vocacionados, seu legado doutrinário para os novos obreiros e seus apelos aos líderes para cuidar do rebanho de Deus. Tópico 1, Éfeso, o ponto do aprendizado dos vocacionados, o ponto de partida. Em lição anterior, vimos que Antioquia foi o lugar de desenvolvimento vocacional do apóstolo Paulo. E em Éfeso, o apóstolo permaneceu mais tempo, e por isso, dali surgiu um local estratégico para formar novos discípulos. Assim, preparar seus colaboradores vocacionados para atuar nas igrejas. Então, ali é como se fosse o lugar onde eles se reuniam para aprender teologia, para aprender acerca do reino de Deus, para aprender o que era o evangelho. Era ali que eles se reuniam para ter esse entendimento. E o apóstolo Paulo, ele, como a gente vê o ponto de partida acerca do evangelho, mas o ponto de vocacionado, de as pessoas aprenderem mais acerca do reino dos céus, foi ali. E aqui na parte 2, Paulo e o despertamento de novas vocações. O ministério de Paulo tomou uma proporção muito ampla. Era um ministério internacional para levar as boas novas aos centros culturais do mundo. Ele não podia atuar sozinho. Então, claro, ele teve que levantar pessoas que pudessem estar com ele para que esse evangelho pudesse se expandir, pudesse chegar a outros povos, pudesse alcançar outras pessoas. Esse vamos dizer assim, era o desejo que ele tinha. Não queria centralizar a pregação do evangelho apenas em si, como eu acho muito interessante, como muitos pastores hoje, que só eles querem pregar. Só eles querem pregar na igreja. Eles não dão oportunidade pro obreiro do púlpito, até mesmo pro diácono. Uma vez eu escutei que o diácono não pode pregar. Aí eu queria entender como que Estevão e como que Filipe pregavam, né? Mas isso não é uma situação para nós falarmos hoje. Mas só ele quer pregar, centraliza tudo, o ministério, tudo aquilo da igreja em si, né? E ainda diz, mas há muito trabalho aqui para a igreja para fazer, que não sei o quê, e as pessoas às vezes falam que não faz nada, mas ele não centraliza, ele não deixa ninguém fazer nada. Não é fazer, meus irmãos, dar liberdade para as pessoas fazerem, não libertinagem, liberdade para as pessoas expor as suas ideias. Não, ele coloca pessoas para fazer, mas tem que fazer exatamente do jeito que ele quer. A pessoa não pode opinar, a pessoa não pode ter alguma criatividade, não criatividade ruim, mas tentar colocar em prática uma criatividade boa. Mas o apóstolo Paulo, ele despertava nas pessoas, né, as suas vocações, as suas, como a gente vai falar aqui de novo, as suas inspirações. Ele extraía das pessoas aquilo que as pessoas tinham de melhor. É isso que muitos pastores deveriam fazer hoje. Extrair dos obreiros, extrair dos membros, extrair dos líderes, aqueles que eles podem ter de melhor para continuidade, para poder somar no reino de Deus. E aqui na parte 3, Paulo, um mestre inspirado. O apóstolo Paulo aproveitou a boa vontade de seus filhos na fé para o aprendizado no evangelho. Nesse sentido, ele tornou-se um mestre inspirado para os que o ouviam.
Então o apóstolo Paulo ele é inspirado, ele inspirava outras pessoas a se inspirar a si mesmo. Ou seja, ele trazia essa mentalidade para as pessoas vinham ter uma mentalidade de conseguir extrair aquilo que era de melhor dentro delas, de querer melhorar a sua vida, para que pudesse dar fazer um trabalho melhor no reino dos céus, no reino de Deus. E isso que o apóstolo Paulo ele fazia. Ele procurava extrair aquilo que era de melhor das pessoas para que as pessoas pudessem trabalhar de uma maneira melhor no reino de Deus. E é isso que essa inspiração, vamos dizer assim, trazia. E no tópico de número 2, o legado doutrinário de Paulo para os novos líderes. A advertência de Paulo a respeito dos judaizantes e dos gnósticos. Veja que o apóstolo Paulo, ele doutrinava os seus vocacionados, ele inspirava essas pessoas para debater, para rebater doutrinas terríveis que queriam entrar dentro dessas igrejas, dentro das igrejas da qual ele formou. Uma das duas, né, que eram as mais famosas, as que tinham mais adeptos, eram os judaizantes e os gnósticos. Os judaizantes é aqueles que só a Torá, só o Pentateuco, só o Antigo Testamento, só isso, porque tinha muitos judeus que aderiram acerca da fé cristã, do cristianismo. Mas tinha muitos que eram judaizantes, que tinham que ser os fariseus, vamos dizer assim, os fariseus, né? Que eram o tipo dos fariseus. Então veja que o apóstolo Paulo tinha que colocar pessoas preparadas, vocacionar pessoas, preparar pessoas para debater e para rebater esses falsos ensinos que entravam dentro da igreja, essas falsas doutrinas que queriam se inserir dentro da igreja. Então veja a preocupação do apóstolo Paulo, por isso que ele escreve as cartas, por isso que ele faz tudo isso para quê? Para debater, deixar escrito. Claro, ele não poderia estar lá, uma forma que ele teve de falar com as pessoas sem estar presente foi através das cartas. E essas cartas foram uma bênção, graças a Deus temos elas hoje. Mas aqui nós vemos os judaizantes, eram aqueles homens que era ortodoxo, tinha que ser daquele jeito, tinha que ter a circuncisão. Não, só os circuncidados que podiam orar a Deus. Tudo o ritual religioso. Então o apóstolo Paulo levantou pessoas para debater com esses. E também, que era um problema muito sério, eram os gnósticos. Haviam cristãos adeptos ao gnosticismo. Eu vou até ler. Eles acrescentavam elementos filosóficos à fé cristã que corrompiam a sã doutrina. Era uma filosofia prejudicial ao evangelho que Paulo ensinou. Os gnósticos se consideravam mais espirituais que os demais. Para eles, o espírito era mais importante que o corpo e ensinavam que o corpo é matéria imprestável. Ninguém nunca disse que o corpo é matéria imprestável, né? Então eles inseriam falsas doutrinas, porque através dessas falsas doutrinas poderia ser ensinado outras falsas doutrinas, outros ensinamentos falsos poderiam tomar, vamos dizer assim, tomar espaço na igreja. Então o diabo ele sempre tenta sorrateiramente colocar algumas coisas no meio da igreja. Por isso que a gente vê muitas doutrinas já que tentou vingar. Mas uma doutrina que ainda perdura é a doutrina da prosperidade, né? Isso, meus irmãos, é uma coisa terrível que destrói muito a fé das pessoas. Por quê? Porque tira a viabilidade da fé no reino dos céus para colocar uma viabilidade numa fé no reino dos homens. Isso também é bem complicado. O apóstolo Paulo refuta esse falso evangelho dizendo: "E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo." Ou seja, o corpo, ele é importante, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo, não é emprestável. Ele vai responder, o nosso corpo vai responder no juízo por tudo aquilo que ele fez com a alma e com o espírito. Porque quando a gente faz alguma coisa, pecamos contra Deus, é o nosso corpo que peca contra Deus. Claro, a nossa alma, né, não é o espírito, a nossa alma, o nosso corpo. O corpo, a alma, que vamos dizer assim, como é que eu posso explicar isso? A alma, meus irmãos, ela está entre aquilo que o espírito faz e aquilo que o corpo faz, que é a nossa carne. Que o nosso corpo é atraído pela carne, é atraído pelos desejos da carne. E o nosso espírito é atraído pelos desejos de Deus. Então, quando a gente faz alguma coisa, nós estamos entristecendo quem? Ao Espírito de Deus.
Então, quando a gente peca, meus irmãos, nós estamos colocando em risco, quando o nosso corpo peca, está colocando em risco o destino da nossa alma. Então, por isso que o nosso corpo, claro, a nossa alma, né, juntamente com o nosso corpo, tem que fazer algo para agradar a Deus. Mas os gnósticos, eles falavam, não, é imprestável, não dá nada. Como que diz, se pecar com o corpo, não tem problema. E na verdade tem muito, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo e nós temos que zelar por ele. Aqui na parte 2, o compromisso de Paulo com o Senhor. O apóstolo não se preocupava apenas em lidar com os falsos ensinos que deturpavam a fé cristã. Ele preocupava-se em viver de maneira coerente com o que ensinava. Aí é a questão. Pregar aquilo que vivi. Muitos pregadores, muitos de nós temos pregado aquilo que não vivemos. O apóstolo Paulo, ele pregava aquilo que ele vivia. Não adianta querer exigir das pessoas, não adianta querer pregar numa exigência às pessoas, porque sendo que nós não vivemos aquilo que nós pregamos. Nós temos que pregar aquilo que nós vivemos. E hoje o que falta muito é homens e mulheres de Deus pregarem aquilo que vivem. Porque não adianta nada pregar bonito, ter um discurso magnífico, mas não viver nada daquilo que supostamente defende. Amém? Então nós temos que pregar. O apóstolo Paulo, ele pregava aquilo que ele vivia. No tópico 3, Paulo apela aos líderes sobre o desprendimento do obreiro para realizar a obra de Deus. O apóstolo Paulo fala sobre o desapego material na vida do obreiro. Irmãos, não quer dizer que o obreiro não possa estudar, fazer uma faculdade, dar uma condição confortável para sua família. Não é isso. Não é isso. Não quer dizer isso. Quer dizer que quando o obreiro quer, através de pregar a palavra, obter lucros, e também vê no reino dos céus só coisas materiais, né? Então, o apóstolo Paulo, ele ensina que nós temos que aquilo que Deus nos dá, nós temos que saber também ajudar outras pessoas. Não é ganância, não é avareza. Não é ganância. Eu vou para a igreja porque através da igreja eu vou fazer votos e através desses votos eu vou alcançar bens materiais, eu vou alcançar riqueza, eu vou dar 10 para ganhar 100. Não é isso, meus irmãos. Não é isso. Não é isso que o apóstolo Paulo ele ensina. Não é que isso que o apóstolo Paulo, não é a motivação que o apóstolo Paulo ele coloca na vida desses homens. E aqui ele diz mais, lembrando que do exemplo de Paulo, que procurava não ser pesado às igrejas que pastoreava e visitava. Então ele dá a entender que não é fazer por ganância, eu já venho falado, não é fazer para alcançar mais, é não ser pesado a igreja nenhuma. Às vezes o pastor já tem um salário muito bom, já tem uma vida acadêmica muito boa, já tem um emprego muito bom, mas mesmo assim ele exige da igreja e é pesado para a igreja, porque às vezes a igreja não tem condições de suprir tudo isso para poder ter um salário, né? Ou um pregador que vai para uma igreja e exige uma oferta. Infelizmente, muitos convidam ainda esse tipo de gente. Mas nós vemos que nós não temos que ser pesados para o ministério. Se Deus nos chamou para o ministério apenas para ficarmos totalmente ligados ao ministério, 24 horas disponíveis ao ministério, trabalhando no ministério, é outra coisa. Mas nós temos que ter ganância, querer tirar da igreja, querer exigir alguma coisa. Tudo normalmente que se faz na igreja, todas as pessoas que trabalham na igreja, meus irmãos, normalmente 90%, 95% das pessoas é tudo trabalho voluntário. E amém, glória a Deus por isso. Mas o que acontece é que, infelizmente, as pessoas fazem trabalho voluntário e aí, claro, alguns acabam olhando para mais um pastor. Poxa, eu aqui, tô aqui, não sei o quê, e o pastor às vezes vem aqui e tá lá e ganha dinheiro e fica rico e às vezes o pastor é ganancioso, ele quer cada vez mais. Mas não é a nossa questão. A questão é de nós fazermos sem querer nada em troca. Fazemos por amor a Deus. Aqui na parte 2, sobre o cuidado pessoal do obreiro. Paulo tinha uma liderança exemplar diante das pessoas, mas ele sabia que isso não bastava. Por isso, no versículo 28 ele diz, olhai, pois, por vós mesmos,
assim aconselhou os obreiros que olhassem para si mesmos, ou seja, olhar para nós, cuidar de nós. O obreiro ele tem que cuidar de si, ele não tem que só se preocupar com a igreja, ele tem que fazer uma manutenção na sua fé, ele tem que fazer uma manutenção na sua vida. Não é se preocupar, eu tenho que me preocupar, e aí não consegue cuidar da sua saúde, não consegue cuidar do seu bem-estar. Tem que sim olhar para si. Parte 3, sobre a ameaça de lobos cruéis no rebanho de Deus. E o obreiro, meus irmãos, que tem a incumbência e a responsabilidade, ele tem que o quê? Que cuidar dessas falsas doutrinas, meus irmãos. Pelo amor de Deus, vai até quando muitos pastores vão deixar esses homens vir e tirar a lã das ovelhas? Vai dentro da igreja, faz campanha, tira oferta, mais de uma ou duas ofertas para o pregador, ele mesmo tira oferta para ele mesmo. Ele faz com o microfone e prega aquilo que ele quer, do que ele quer, não aquilo que Deus está mandando, da forma que ele quer. E às vezes passa do horário e cansa as pessoas e ninguém faz nada. E às vezes aplica a doutrina, que às vezes o pastor depois vai ficar muitos e muitos cultos de doutrina, muitos cultos, para poder tirar aquele ensinamento que aquele pastor, aquele pregador deixou na igreja. Então, antes de convidar alguém para a sua igreja, pesquise quem realmente ele é, para não acontecer aquilo que os lobos devoradores já conseguem se infiltrar dentro da igreja, mesmo se não for convidado. Imagine sendo convidado o estrago que não faz. Então, meus irmãos, que a gente venha se guardar dessas falsas doutrinas. Hoje a internet é uma bênção, mas se as pessoas não souberem pesquisar na internet, ensinamentos, estudos bíblicos, pregações bíblicas, a pessoa pode cair o quê? Numa apostasia. E pode acreditar coisas que não deveria acreditar. Pode aderir doutrinas que não deveria aderir. Então que a gente venha tomar este cuidado e que a gente venha ter essa percepção acerca de Deus. Amém? E a nossa conclusão. A vida do apóstolo Paulo deixa um grande legado para os obreiros da atualidade. Sua maneira de despertar novas vocações, sua herança doutrinária para a nova geração de trabalhadores e seu apelo aos obreiros para cuidar do rebanho de Deus. São marcos importantes para nortear os ministérios dos povos vocacionados de Deus. É tempo de desenvolver novas vocações. É tempo de muitos pastores orar para determinados irmãos da igreja que têm capacidade, que têm conhecimento, que estudam, que se preparam e não ficar só apadrinhando pessoas dentro da igreja para assumir espaços chaves no ministério. Amém? Você ainda que não é inscrito no nosso canal está convidadíssimo a se inscrever e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe.